Muitos cristãos se perguntam: quando será o arrebatamento? E se eu dissesse que o próprio Deus deixou pistas em seu calendário sagrado, em festas bíblicas, na lua e em 7.000 anos de história? Neste vídeo, você vai descobrir o plano profético de 6.000 mais 1.000 anos, as sombras que se cumpriram em Cristo e o dia exato em que a última trombeta soará. Agora escute com atenção. Faltam exatamente 3 meses. Se Jesus morreu no ano 32 e o plano é de 2.000 anos, então o fim da era da igreja será em 2032. Subtraindo os 7 anos da tribulação, o arrebatamento ocorrerá em 2025. Neste ano, a lua nova da festa das trombetas cairá entre os dias 23 e 24 de setembro, em Jerusalém. É neste momento que a última trombeta pode soar. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando um estudo bíblico, meus irmãos, que fala sobre a festa de trombetas, o arrebatamento da igreja que pode estar acontecendo agora, nessa festa de trombetas, setembro de 2025. É um estudo, meus irmãos, de apenas 8 minutos aqui, só que é um estudo que ele divaga por todas aqueles temas que a gente fala sobre setembro, festa de trombetas, festa de Deus, o dia e a hora ninguém sabe, o retorno de Cristo, tá tudo aqui, irmãos, tá tudo aqui nesse estudo de apenas 8 minutos e 30 segundos. É do irmão Rick Santos, e vamos estar vendo aqui, eu tenho certeza, irmãos, que vai acrescentar na fé aqui de quem assistir, porque o arrebatamento tá para acontecer e tá muito forte, irmãos, que aconteça agora em setembro, nessa festa de trombetas, tudo aponta, tudo converge para acontecer agora nessa festa de trombetas. Vamos estar vendo aqui, Deus abençoe a todos. Muitos cristãos se perguntam: quando será o arrebatamento? E se eu dissesse que o próprio Deus deixou pistas em seu calendário sagrado, em festas bíblicas, na lua e em 7.000 anos de história? Neste vídeo, você vai descobrir o plano profético de 6.000 mais 1.000 anos, as sombras que se cumpriram em Cristo e o dia exato em que a última trombeta soará. Segundo 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Se a criação de Adão aconteceu em 3.968 a.C. e a cruz em 32 depois de Cristo, temos então 4.000 anos até Cristo. Somando mais 2.000 anos da era da igreja, chegamos a 6.000. O 7º milênio será o reino de Cristo na terra, como vemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 2, confirma: depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17 diz que as festas são sombra das coisas futuras. As 7 festas de Levítico capítulo 23 revelam o plano de redenção de Deus. Primeira, a Páscoa, que se cumpriu na morte de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Segunda, os pães asmos, representando o sepultamento de Jesus, sem fermento, sem pecado. Terceira, as primícias, que se cumpriram na ressurreição, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que dormem. Quarta, o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, como vemos em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. As 3 festas seguintes ainda têm cumprimento futuro. A 5ª festa é a das trombetas, que representa o arrebatamento, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta.
A sexta festa é o dia da expiação, quando virá a ira de Deus e os selos serão abertos, como está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 17. A sétima festa é a dos tabernáculos, que representa o reino milenar de Cristo, como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. O ano da cruz foi o ano 32 depois de Cristo. Lucas, capítulo 3, versículo 1, situa o início do ministério de Jesus no 15º ano de Tibério César, ou seja, no ano 28 ou 29. No versículo 23 diz que Jesus tinha quase 30 anos. O Evangelho de João menciona 3 festas da Páscoa durante o ministério de Jesus, em João, capítulo 2, versículo 13, capítulo 6, versículo 4 e capítulo 11, versículo 55. Portanto, Jesus foi crucificado na terceira Páscoa, no dia 14 de Nisan, que corresponde ao dia 14 de abril do ano 32. Nesse exato dia, houve uma lua cheia e um eclipse lunar visível em Jerusalém, uma lua de sangue. Mateus capítulo 12, versículo 40 diz: Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus morreu na quarta-feira à tarde. Então, a primeira noite e dia foi de quarta para quinta. A segunda noite e dia foi de quinta para sexta. E a terceira noite e dia foi de sexta para sábado. Ele ressuscitou no início do domingo, como está em Mateus capítulo 28, versículo 1. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 36: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Essa frase era uma expressão comum entre os judeus para se referir à festa das trombetas, chamada Yom Teruah, que começa com a lua nova. Como a lua nova precisa ser visualizada em Jerusalém, ninguém sabe exatamente o momento em que ela aparece. É por isso que Paulo também escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que se vos escreva. Eles sabiam que a volta de Cristo seria na festa das trombetas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo fala da última trombeta. Na festa das trombetas, eram tocados 100 toques de chofar. O último toque era o mais longo e solene, chamado Tequiá Gedolah. Ele era tocado ao pôr do sol no final do primeiro dia de Tishrei, encerrando a festa e marcando o chamado final para os santos. Nesse momento, como lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. 7 dias depois, no dia 10 de Tishrei, que é o dia da expiação, começa a abertura dos selos da ira de Deus, como vemos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e versículo 17, que diz: Chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Em Mateus, capítulo 16, versículo 3, Jesus repreende os fariseus. Sabeis discernir o aspecto do céu, mas não os sinais dos tempos? Infelizmente, a igreja moderna perdeu o calendário de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Lembra que as festas são sombra do que há de vir. Muitos ignoram isso e se confundem com falsas profecias. Agora escute com atenção. Faltam exatamente 3 meses. Se Jesus morreu no ano 32, e o plano é de 2000 anos, então o fim da era da igreja será em 2032. Subtraindo os 7 anos da tribulação,
o arrebatamento ocorrerá em 2025. Neste ano, a lua nova da Festa das Trombetas cairá entre os dias 23 e 24 de setembro, em Jerusalém. É neste momento que a última trombeta pode soar. Você está pronto? O tempo da graça está acabando. Estude as Escrituras, vigie e compartilhe essa mensagem. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, João escreve: Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.